Limite de x seno de 1 sobre x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0. Aqui, a gente tem em mente usar o seguinte resultado. Se a gente intuir que esse limite existe e que o valor dele é L, então, imaginando aqui a f de xy como sendo essa função, dada aqui, considerando que nós temos uma função g satisfazendo essa desigualdade aqui, e tal que o limite da g, quando xy tende a AB, se esse limite é igual a zero, então a gente viu que o limite da função f é igual a L. Este resultado pode ser usado da seguinte forma. Aqui, a função f de xy, a gente olha como sendo x seno de 1 sobre x2 mais y2. Vamos tentar encontrar o que seria um possível limite L dessa função. E aí vamos procurar uma função g satisfazendo essa desigualdade e cujo limite é zero, quando xy, nesse caso, tende a 0, 0, que faria o papel do ponto AB, ou seja, nesse exemplo, AB é o 0, 0. Então, inicialmente, vamos tentar ver o que seria esse valor L. Então, vamos fazer uma análise inicial aqui em cima. É imediato que, se você passa pelo 0, 0, 0, 0 origem, eu posso passar pelo 0, 0 vindo pelo eixo y, o que significa que eu estou fazendo x igual a 0, y diferente de 0. Isso é um dos caminhos que nós podemos escolher para tentar avaliar o que seria o valor desse limite. Bom, se a gente então considera x igual a 0, esse limite ele fica expresso da seguinte forma. Aqui a gente está colocando x igual a 0. Y tende a 0, de 0, que é 0. Se esse limite existir, o L, que é o valor do limite, é 0. Se a gente encontrar essa função g, satisfazendo essas duas condições aqui, então a gente garante que o limite da f, nesse caso, é 0. Bom, então aqui vamos considerar, como L é 0, então módulo de f de x, y menos L é basicamente o módulo de f de x, y, que nesse exemplo, módulo de x seno 1 sobre x2 mais y2. Mas agora a gente vê o seguinte, esse seno de 1 sobre x2 mais y2, ele é uma função que está entre menos 1 e 1. Então, a gente sabe, eu posso escrever isso dessa forma aqui. Aqui a gente basicamente está usando módulo de f vezes g é módulo de f, módulo de g. Duas funções, o módulo de duas funções, produto de duas funções é o produto dos módulos. Então, dá isso e isso. Só que aqui, então, eu posso escrever basicamente isso aqui. Porque módulo de seno de 1 sobre x2 mais y2 é menor ou igual que 1. Então, mantendo o módulo de x aqui, eu sei que módulo de x vezes módulo de seno de 1 sobre x2 mais y2 é menor ou igual que módulo de x vezes 1, que é o módulo de x. Então, basicamente, a gente está pensando no seguinte, isso aqui
é basicamente essa parte que está aqui. E isso, aqui vamos só módulo de x, né? E aqui a gente tem menor ou igual, menor ou igual. E aqui entra a função g. Então o que eu posso pensar? Eu posso pensar na função g como sendo módulo de x. Então, seja g de x, y, a função identificada como módulo de x. Então, aqui eu tenho módulo de f de x, que é isso aqui, menor ou igual que g de x. O L é zero. Além disso, o limite da g, quando x, y tende a 0, 0, isso aqui é essencialmente o módulo de x quando x, y tende a 0, que é 0. Então você conclui disso aqui que realmente o limite de x seno de 1 sobre x2 mais y2, isso aqui é igual a 0. Usando esse resultado que está expresso aqui em cima. Há uma maneira mais direta de se tratar esse limite. Aqui, a gente nota o seguinte. Se a gente acha que esse limite existe, a gente descobre que o limite é L, a gente pensaria partir dessa desigualdade aqui, onde o f de x, y é x seno de 1 sobre x2 mais y2. E aí a gente tentaria encontrar uma função que majora módulo de f de x, y menos L, e tal que o limite dela, quando x, y tende a 0, 0, dá 0. Porque aí posso usar o teorema do confronto e garantir que o limite da f de x, y dá L. Ou seja, o que a gente olha aqui? Nesse exemplo, a gente viu, por algumas escolhas de caminhos, que o L é 0. Então, a gente partiria da desigualdade, ou seja, temos essa desigualdade aqui. Só que, como você tem uma função seno, e a gente sabe que seno, a imagem da seno é menor ou igual que 1, eu poderia escrever isso aqui, que é igual ao módulo de x. Então, eu estou com essa desigualdade aqui. E aí, o teorema do confronto pode ser utilizado. Por quê? Aqui é uma função constante, logo o limite de 0 quando x, y tende a 0, 0 é 0. E aqui a função seria módulo de x. E o limite de módulo de x quando x, y tende a 0, 0 é 0. Logo, aqui a gente pode marcar isso aqui
Podemos então justificar da seguinte forma: da desigualdade estrela, do limite dado em 2 estrelas e do teorema do confronto, temos que o limite de módulo de x seno de 1 sobre x2 mais y2 é igual a zero. E isso aqui implica que o limite da função é zero.